Atenção, nação rubro-negra! A final da Recopa chegou, e o coração já está acelerado. Um comentarista da ESPN fez uma análise forte sobre o Flamengo para essa decisão, e o que foi dito aumenta ainda mais a pressão para o confronto. Estamos falando de jogo grande. Estamos falando de taça. Estamos falando de Flamengo em decisão. Segundo a análise, não é apenas técnica, é postura, é intensidade, é mentalidade de campeão. E qualquer erro pode custar caro. A pergunta que fica é: o Flamengo está pronto para mostrar sua força mais uma vez? Fica até o final porque eu vou te contar exatamente o que foi falado e o que isso significa para o Mengão. Nessa batalha pela taça, hoje é clima de guerra, hoje é decisão. Pra mim, o Flamengo hoje vai jogar com o Lanús e vai. Vocês querem que eu fale? Eu falo. Eu acho que o povo não tá querendo muito. Não? Não, só se for vitória do Lanús. Você não tá agradando muito, Edu. Você tá meio... Eu acho Vamos que pegar vai ser a lá Botafogo, hein? É? Eu acho. Eu acho que vai ser pior. Pra mim, Acho não. que vai ser pior? Vai ganhar nos pênaltis? O Flamengo vai ganhar nos pênaltis. O Rossi Atarra Penales vai dar o título pro Flamengo. Tá, penal. Eu acho que... Eu vou chamar o Jailson. Mas pra mim, eu quero ser cobrado. Amanhã eu vou estar aqui. Eu te cobro, pode deixar. Amanhã estarei aqui. Jailson, já pode anotar. O Jailson está no Maracanã, onde vai ser o palco da partida. Agora, 13 horas e 39 minutos. O pessoal falar que ele fez depois. Pra mim, hoje, o Flamengo será o campeão. E, ó, é a lambada, a famosa lambada. Aí, Silas. Dançando lambada. Hoje, dançando lambada. Ó, hoje vai ser lambada. Sopa de gesso. Hoje, três. Hoje é lambada. Hoje o Flamengo vai ganhar e jogando. Hoje é show, espetáculo. O Flamengo será o A cara campeão. do Jailson. E amanhã nós vamos botar hino aqui, vamos fazer O Jailson não vai jogar, viu? Tudo o Jailson bem. dá lambada nos adversários, mas ele não vai jogar, não. Flamengo será o campeão. E podem me cobrar amanhã. Se o Flamengo não for o campeão, vocês podem também ir em rede social, falar um monte. Mas não vai acontecer. Eu já vou até sentar aqui que eu vou ficar esperando a vitória do Mengão. Tranquilo, vai chegar. Zica, hein, Jailson? Jailson, deixa eu te falar. Livrar de todo o mal. Pega essa taça aí que vai ser entregue pro Flamengo. Quem que é o capitão mesmo? Agora é o... Depende. Depende, né? Depende de quem que é. tiver jogo, mas a Arrascaeta tem levado a A Brasileira. Rasca vai levantar essa taça. Tudo bem, Jailson? Tudo bem. Boa tarde, Edu. Boa tarde aí, o povo da bancada. Boa tarde aos fãs de esporte. Assim, vamos ignorar o que o Edu Menezes falou, né? Porque ô zica, hein, Edu? Sai fora, não vem com essa Não é Vitinho. zica, não, é verdade. O Edu falando que hoje o Flamengo vai passar o carro. Você acredita nele? Lambada. Pelo amor de Deus, sai fora, Edu. Sai fora, sai com essa daí. Não vem com essa não. Enfim, já estamos aqui no local, já estamos aqui no Maracanã, já, ó, com objeto de desejo aqui do nosso lado, a taça aí da Recopa, Flamengo precisando virar. Tem assim a questão em relação ao clima no Maracanã, que a gente está na expectativa, né, de saber como vai ser o clima hoje, os torcedores. Existe uma pressão, sim, ainda mais pela derrota, né, no jogo de ida, mas a pressão maior, é uma situação que a gente já tem falado há um tempo, é que o Flamengo não tem jogado bem. Essa que é a realidade. Mas é uma vantagem mínima, né? Poderia ter sido muito pior pelo que foi o primeiro jogo na Argentina, mas a vantagem mínima. E a gente está aqui na expectativa para saber como vai ser o clima, né? A gente vai estar na live durante ali, né? O horário ali antes do jogo começar. A gente vai estar na live e vamos ver com alguns torcedores como vai ser ali, né, essa recepção da torcida do Flamengo para essa decisão de hoje aqui em casa. O Flamengo precisando reverter, como eu falei, mas é pelo menos uma margem mínima aí para o jogo de daqui a pouco. Edu? Ô, Jailson, por si só, uma decisão já é pesada, já é complicada. O Flamengo, ele vive esse momento da cobrança porque é um time que é vencedor e a galera quer show, quer espetáculo. Mas os últimos acontecimentos deram ali um peso. Minha filha agora, a Duda, tá fazendo álgebra. Hoje pela manhã ela me disse, papai, eu tô aprendendo 2 e tenho 2 em cima. Eu falei, como é que é o nome? Elevado. O nome. Que era raiz, não, né? Tipo a potência, Ensinou não é? errado. Tem raiz quadrada, tem potência, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Tipo elevado ao Elevado. quadrado. Elevado ao É o quadrado. 2 elevado a 2, não é elevado ao isso? quadrado. Isso, mas o nome O famoso 2 vezes Infração. 2, que dá 4. sei lá o nome disso. Exponência. Tomara que você não Exponência. quis ensinar pra ela. Chama a Roberta, Tipo hein? exponência. Deram peso 2, peso 3 pro Flamengo. Essa final agora ela tá ao cubo pro Flamengo. quê? Ao cubo. Porra! É ao cubo. cara. Não basta só ganhar, ter o título, tem que dar espetáculo, tem que calar não sei quem, tem que falar pro BAP, BAP, você não fez reunião com nós? O Felipe Luiz e o Boto tomaram uma pressão. Quer dizer, tá todo mundo esperando muito mais do que uma simples final, né? Que já não é simples, né?
Edu, a pressão subiu, né? Tem que falar a realidade aqui, principalmente pelo que foi o ano de 2025, né? A gente já falou, as apresentações que o Flamengo teve ali no ano e depois de ter conquistado tanto o título da Libertadores, ter conquistado o título brasileiro, a final contra o PSG também, do jeito que foi, enfim, as apresentações que foram feitas ali ao longo do ano, e o início de 2026 é completamente diferente, não? Bem abaixo, aí a garotada também não consegue sustentar ali o Campeonato Carioca, tem que chamar a cavalaria para voltar antes do planejado, só que esse retorno antes também não significou muita coisa, conseguiu, né, ali basicamente um milagre no Carioca, né, e agora está muito próximo da final, mas esteve muito perto de disputar o quadrangular ali do rebaixamento, né, que estava apelidado aqui no Rio de quadrangular ali da morte, né, enfim, quadrangular contra o rebaixamento, mas as atuações que eu acho que tem deixado a desejar, Edu, essa que é a verdade. Você perde para o São Paulo, você empata com o Inter dentro de casa, ganha do Vitória, mas ganha jogando mal, aí depois perde para o Lanús também, e aí a torcida cobrando, e aí também tem um investimento no Paquetá, o Felipe Luiz já falou algumas vezes que ainda está tentando achar o melhor lugar para o Paquetá jogar, tem ali a disputa pela esquerda, né, que a gente pode também entrar nessa parte do campo Cebolinha com o Lino, tem a parte da defesa, que, por exemplo, ficou escancarado, que foi um erro ali, né, no jogo de ida, no gol, entre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, e aí uma boa parte da torcida questiona também, o Vitão e o Danilo. O Vitão foi contratado agora, tem ido bem, o Danilo também foi bem, e aí se o campo não vai falar, se o Felipe Luiz também não vai fazer algumas trocas, porque também a gente sempre fala, né, nessa questão do campo, a questão técnica dos jogadores ser maior do que o extracampo, né, então tem esses questionamentos em cima da torcida, e aí, enfim, a gente pode ir trocando ideia aqui. Tem o retorno do Jorginho, que é muito importante, que para mim está fazendo muita falta. Nessa equipe do Flamengo é o cara que vai regendo ali, né, no meio-campo, a hora de subir a pressão. E aí o Celso também está com a gente, pode falar, ele que fala muito bem sobre essas questões mais táticas, né? Questão na hora de saltar a pressão, hora de descer, hora de ficar um pouco mais com a posse da bola. Acho que o Jorginho está fazendo muita falta sobre isso. Enfim, algumas coisas que a gente pode abordar aí, que a torcida do Flamengo questiona, mas a expectativa hoje é que a remontada, a virada, para ficar com um título, porque cresceu ainda mais, você falou da potência ali, né, ao cubo, a derrota na Supercopa, né, Edu? Você perde a final pro Corinthians, e aí agora você tem a final da Recopa e ainda tem aí a possibilidade, né, da final do Carioca, que basicamente está com o pé na final, depois de ter feito ali 3-0 no Madureira. Ô, Bubu, é sempre bom ter a tua presença aqui, porque você é um amuleto, né, do Flamengo. Talismã da nação, né? Melhor assim, né? Como eu fiquei conhecido, consagrado, sobretudo no meu Rio de Janeiro, querido. Coitado do Jailson, estão zicando pouco hoje. É a volta do Jorginho, é a volta do Bruno Henrique, tá todo mundo à disposição. Você acha que hoje hoje é tranquilo? O Felipe Luiz vai calar os críticos hoje? Não vai calar os críticos, porque o Flamengo vai jogar e vai vencer nos pênaltis com muita dificuldade. E a volta do Jorginho é importante, porque o Jorginho é um exímio batedor de pênalti. Sim. Então o Jorginho é importante estar no final. Lanús vai fazer um ferrolho, bloqueio defensivo. Aliás, o uniforme do Lanús, Granate, parece um pouco o uniforme do Jailson aí, ó. Meio Granate aí, ó. Ó lá. Pera aí, Bubu. Garoto. Olha aqui, Segura olha aí, aqui. garoto, que é o que ele tem lá na mão. Não, vai, ele vem preparado. Ó lá. Tá preparado, ó lá. E autografado? Autografado? E quem que foi lá pegar esse autógrafo aí? Que isso, hein? Bela camiseta. Os caras do Lanús têm que pedir Presente da autógrafo pro Comebol, Jailson. pô. Oh, que legal. Presente da Comebol aqui pra gente fazer a nossa entrada aqui ao vivo Que com vocês, bacana. entendeu? Tem aqui, ó. Coisa boa, hein? Olha lá, Isa, ó. olha lá. Que legal. Caralho, Calma olha que aí. tem outra, tem a outra, né? Agora mostra do Ó, campeão. pera aí. Bravo Guerreiro Isso aí Canário. não vai ganhar nada. Esse aí é o campeão. Esse é o manto Aê! sagrado. Esse aí é o manto sagrado. Esse aí é o campeão. Pega com cuidado, Jailson. Esse aí é o manto sagrado. Olha lá. Autografada também, autografada Que legal. também. Porra, bacana. Tá bonito, hein? Tá bonita. Do homem, ó, do Pedro. É do Pedro. Calma. Meu manto sagrado só o Zico autografa, mais ninguém. Só o Zico pode sujar meu manto sagrado. Tem as medalhas Tirando aqui o Zico, também. ninguém. Olha a medalha. Bonita. Essa daí é a do campeão, né? Verdade. É, né? O vice, Não, o essa vice é da do Recopa vice. ganha, lembra? Essa é do vice. Essa é do vice. Essa é do Lanús. O Rogério Do perdeu vice, pro ó. Boca, lembra que o Rogério jogou a medalha de vice da Recopa pra torcida? Agora do Diferente. Flamengo. Ó, aí sim, hein? Ah, do Flamengo, agora. Não tem medalha de bronze na Recopa, né? Quer ver? Não tem a de bronze, mas tem a do Jailson, árbitro. Cuidado que eles Jailson. estão dando medalha do tem a de árbitro. árbitro. hein? Ô, Jailson, pega de Fala prata comigo. aí, Jailson. Pega de prata aí. Mostra de novo.
Ele vai fazer graça. Vai lá pro Rio da Prata. Essa medalha aí que vocês estão vendo na tela é a do Lanús. O Lanús vai perder hoje, o Flamengo será o campeão. Então, ô Silas, você que jogou na Argentina, eu queria do fundo do coração que você falasse, para quem está em casa, como esse tipo de situação que um apresentador faz pode cair na concentração do Lanús. O pessoal da Argentina gosta, né, que dessa provocação. Eles são bem tranquilos, né? Lanús de Hector Cooper, que depois vai ser técnico da Inter de Milão. Lanús do Canho Tranqueiro dos bons esse aí também. Hector Cooper ali amarrava lá até... que tá ocupando um espaço que, assim, faz muito tempo que não ocupava de topo de tabela aí, mas parabéns ao Lanús. Mas eu, assim, eu não escondo de ninguém. Eu sou São Paulino. Você que vai de São Lourenço, não? Depois eu sou Flamengo e depois eu sou São Lourenço. Então hoje é O nóis. pessoal fala, como é que é isso? Você torcer para 3 times, torce. Mas eu também sou muito direto quando a coisa tá boa, quando a coisa tá ruim. Sampdoria, você não é Sampdoria também? Vai ser 2-0 pro Flamengo. Aí. Complicado. Assim, jogo de... Sabe por que eu falo isso, Nath? Porque o Felipe Luiz, com certeza, na preleção, se ele, no vídeo, se ele mostrou ontem, ou se ele vai mostrar hoje ainda, é jogo do Lanús contra o Fluminense no Maracanã. Sim. Aquele ali é o jogo, para tirar as conclusões, porque o Lanús, para mim, vem exatamente com a mesma estratégia contra o Flamengo. Até porque Flamengo e Fluminense, não é que ele jogou assim contra um time lá da última parte da tabela, não, jogou contra o Fluminense que está lá em cima. E eu acho que vai usar exatamente igual. Um detalhe ou outro por conta de um Arrascaeta, por conta de um Cebolinha ou Samuel Lino de um lado, Luiz Araújo do outro lado, ou quem jogar ali. Mas, assim, no geral, eu acho que o Pellegrino, né? Eu joguei muito contra ele também lá, quando ele jogava no Vélez Sarsfield. Ele era bom? Maurício Pellegrino. Ele era bom? Bom pra caramba. Jogava ele, o Trota. Tilavera era o goleiro. Tilavera era o goleiro do Vélez. Eu não sei se ele estava naquele time campeão do mundo no Japão. Que tava. Que o Turco Assad faz o gol lá. 2-0 do Milan. E o Vélez é campeão contra o Milan lá. Maurício Pellegrino. Eu acho que vem parecido com aquele jogo do Maracanã. Tem um detalhe, Celso, eu quero acionar o supercomputador, até para o Jailson dar uma pitadinha dele também. O supercomputador, o professor Bigode, você tem todos os dados na sua mente. Não tenho. O seu HD é especial. Hoje pode ser que tenhamos prorrogação. Para mim não vai ter, o Flamengo vai ganhar no tempo normal. Mas se tiver prorrogação, tem um desgaste para jogadores mais experientes. Arrasca, Jorginho. Como fazer para dosar mundial, isso, né? Clubes. É isso. Como é que você vai dosar? Você que é o supercomputador tem a resposta. A média de idade do Flamengo era maior do que a média de idade do Lanús no primeiro jogo, né? Agora, eu só quero entender com o Jailson se a gente já tem uma escalação, o Jailson, certa, ou pelo menos aquela provável que é muito quente, porque assim, o Felipe Luiz na coletiva pós-jogo de ida, ele fala que o grande problema do Flamengo foi não ter profundidade. Só que eu também acho que quem tirou a profundidade do Flamengo foi o próprio Felipe Luiz, porque ele deixa os 2 zagueiros, ele coloca o Pulgar entre eles e coloca à frente, né, aquela saída em 3+1 e libera o Alexandro como se fosse um ponta à esquerda no momento sem bola e ele coloca o Cebolinha para trabalhar mais por dentro. Os melhores momentos do Flamengo foram quando, pelo menos isso claro na minha opinião, foi quando o Arrascaeta, que estava um pouco centro-esquerda ali, o Flamengo jogou sem um centroavante e por isso também pergunto, né, se um centroavante é um atacante com características de atacante, porque a gente falava sobre isso no primeiro jogo. Quando o Flamengo escala um time com 2 meias ali como atacantes, são caras que pensam essencialmente como meias, não como atacantes. O Bruno Henrique, ele não é um centroavante, mas ele pensa muito mais como um atacante do que, por exemplo, o Carrascal. A escalação de hoje, o Jailson, dá conta. É claro que você não vai conseguir me dizer qual vai ser a disposição tática do time, mas a escalação de hoje que vocês têm por aí, de informação e tudo mais, é para dar essa profundidade que faltou ao time? É para ter um Pedro lá na frente? Então, Celso, primeiro prazer, né? Falando aí aqui contigo, acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo fazer o programa ao mesmo tempo. Que legal! Então, Um beijo, que legal. Primeiro prazer estar aqui falando com vocês. E assim, eu acho que o ponto principal do jogo de hoje é o retorno do Plata. Eu entendo perfeitamente o Pedro, né, que é o centroavante, é o único cara, inclusive, de ofício. Eu concordo contigo em relação à profundidade. Tem me incomodado a questão dos laterais do Flamengo nesse sentido, porque se você joga, e aí você, Silas, enfim, Bubu, a Nath também, se você joga com perna trocada,
por exemplo, o Paquetá jogando com a perna invertida, né, na esquerda, jogando na direita, e o Arrascaeta jogando com a direita do lado esquerdo, você precisa de ultrapassagem. E no caso ali tem o Cebolinha, que também precisa que faça essa ultrapassagem, senão fica muito fácil de você ser marcado. Você dobra, triplica a marcação e você tira a ponta, né? Você tira ali a profundidade, que foi o que o Felipe Luiz falou. E você precisa de um cara na área, para pelo menos atrair a marcação, né? E aí os zagueiros não conseguem sair tanto. Então, assim, eu acho que o ponto principal de hoje, pegando a escalação, vamos lá, botando uma base assim, de Varela, os Léus, Alexandro, Pulgar, eu não sei se o Jorginho já sai como titular, sinceramente. Não acredito que o Jorginho já saia como titular, então a gente pode ver o Paquetá fazendo essa função novamente. E aí tem a questão do Plata, porque para mim pode ser o Carrascal, o Arrascaeta, Cebolinha e o Plata pode ser esse cara. Talvez o Pedro, né? A gente vai ver mais próximo ali da escalação. Porque o Felipe Luiz já falou algumas vezes que o Plata faz exatamente os movimentos que ele gosta, que ele quer que faça. Então, seja onde for, se o Plata atua pelo lado direito, ele faz a movimentação que o Felipe Luiz gosta. Se ele atua centralizado, ele faz a movimentação que o Felipe Luiz gosta. Então, vamos ver mais próximo do jogo qual vai ser a escolha do Felipe, mas eu acho que o ponto fundamental é ter alguém na área, ainda mais hoje que o Flamengo precisa reverter o placar, então vai precisar ter um Plata ou um Pedro lá centralizado e que saia do arame liso. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando sai a escalação da semana passada, eu confesso que eu fiquei com a expectativa alta ali de ver pelo menos uma movimentação, ter mais uma troca de função, né, ver quem ficaria ali, quem faria esse facão nas costas da defesa ali do Lanús, se teria muita movimentação, troca de posição, e não aconteceu. O Flamengo teve basicamente uma chance lá com Cebolinha e parou por aí. Então hoje eu acho que a expectativa da gente e dos torcedores também é que já de saída pelo menos tenha o Pedro ou o Plata para já pesar um pouco mais ali, né, a defesa do Lanús e ver se o Flamengo consegue ser um pouco mais ofensivo, né, com assertividade, não naquele arame liso que provavelmente, se tiver nessa questão de passe lateral, pode irritar aqui o torcedor que vai virar o Maracanã mais tarde. Dessa escalação, o Gelson estava falando da expectativa, eu confesso a você que, eu até falei, né, que eu estava falando com um fã de esporte que mandou mensagem pra gente, para saber se podia abrir mão do 9 e jogar com a Arrascaeta mais próximo, o Paquetá vindo por trás, mas é justamente a dificuldade do Flamengo ficou muito evidente quando você tinha que, o Arrasca ele tinha que descer, arrastar, como diz o Bubu, até quase o círculo central, porque o Flamengo não criava. O cara da criação arrastava e ninguém ocupava o espaço dele. O Carrascal não ocupava o espaço dele, o Everton Cebolinha, por ser um cara, obviamente, com mais característica de corredor, não ocupava o espaço dele, então não tinha ninguém para prender os zagueiros lá. Eu iria de Pedro, tá? Apesar da fase dele não ser a principal, não ser a melhor, eu acho que ele faz um bom jogo contra o Madureira. Mas aí você inverteria o Plata se o Plata jogar com o Cebolinha, por exemplo? Eu tiraria o Plata. Eu tiraria o Plata. Você tem um jogo por dentro. Na minha opção de jogo, eu tiraria o Plata. Cruzamento também ali. Eu deixaria homens de velocidade pelo corredor para prender um pouco mais os caras de lado de campo também do Lanús. Eu acho que seria a opção para gerar essa pressão que o torcedor está na expectativa. O Plata, ele oscila muito, tem feito partidas ok, é verdade, assim, não tem conseguido render um pouco mais, especialmente em alguns jogos do Flamengo, mas pensando na característica do Lanús, não sei, Edu, o Plata é um cara de força também, talvez seja a opção do Felipe Luiz, mas eu não abriria mão de ter um jogador de posição, um cara central, o que seria, no caso, a figura do Pedro, não tem outro no time do Flamengo, a não ser que você improvise o Bruno Henrique por lá, que não gosta de fazer a posição, mas justamente para sustentar um pouco mais os defensores ali e dar liberdade para os caras que vão chegar. Que, querendo ou não, o Pedro ele arrasta a marcação. Eu acho que o uso do Plata ele faz sentido, porque eu também talvez escalaria o Pedro, mas eu entendo a ideia, porque no primeiro jogo o Flamengo perdeu muito duelo. O Flamengo foi engolido pelo Lanús em termos de duelos. Fisicamente, mas em termos realmente de os jogadores receberem a bola e ter sempre um volante nas costas, ter sempre uma marcação muito bem encaixada, uma agressividade muito grande. Do Everton Araújo, né? E eu acho que assim, se você tem o Plata, quando o time adversário, e eles sobem em momentos específicos, eles sobem em tiro de meta, o Lanús sobe pressão. Quando tem um ou outro passe para trás, um passe de domínio um pouco mais difícil, o Lanús sobe pressão. Eu acho que a ideia de você ter o Plata diferente do Pedro é que ele faz esse movimento de atacar as costas da última linha. Eu acho que faz sentido. Para mim, a grande questão do Flamengo, para mim, no primeiro jogo, foi a saída de bola muito mal feita, porque o Flamengo não tinha o Alexandre preso. Eu acho que a grande mudança do
O último jogo para esse, aí eu não sei, obviamente, 1/3 de bola que sabe o Felipe Luiz, mas eu acho que a saída tinha que ser feita pelos dois Léos, pelo Alexandro. Você tem que ter 2 caras ali na frente, porque o Lanús se defende com 2 linhas de 4, 2 na frente, os 2 volantes, obrigar os 2 volantes se encaixarem nos 2 volantes do Flamengo, para que você dê a possibilidade desses caras receberem, girar para cima da marcação, e aí você quebrou essa pressão do Lanús, meu amigo. São os caras correndo na subida contra os jogadores do Flamengo que tem muito mais qualidade. Então, assim, eu mudaria a ideia da saída de bola para você ter o quê? O Alexandre preso, e aí você tem lá na ponta um cara que, se começar o arame liso que o Gelson estava falando, você tem a opção da diagonal longa. E aí o Cebolinha num contra um. Hoje? Não sei. Porque muda essa saída Mas de tem bola com o 2 pontos Jorginho. nisso daí que o Celso está falando. 2 pontos no que o Celso está falando, que eu concordo com ele, mas tem uma questão, pelo menos que eu tenho reparado. A saída de bola do Flamengo, desde os erros do que aconteceram na temporada passada contra o PSG e contra o Fluminense do Rossi, eu tô vendo, e o Léo Ortiz, que quando volta de lesão não volta tão bem, eu tô achando que a saída de bola do Flamengo tá um pouco abaixo. Eles não estão conseguindo... o Felipe até falou sobre isso, sobre a questão da confiança, né? Que a questão do físico, coragem, que ainda não tá no ponto, e aí a questão da confiança, da coragem, para muitas vezes fazer a quebra ali, né? Sai jogando, como o Celso disse aí em 3, o Pulgar às vezes desce para dar essa opção, e os zagueiros, os laterais estão preferindo dar a quebrada. Eles estão quebrando e não estão fazendo o toque em quem está mais próximo, porque tem uma pressão ali em cima deles. Então acho que também tem essa questão da confiança para saber a saída de bola. E só para devolver para vocês, existe para mim também a possibilidade do Plata e o Pedro juntos, tá? Exato. E o Caio Carrascal. Eu não duvidaria. Exato. Pulgar, Paquetá, Plata, Arrascaeta, Cebolinha e o Pedro. Perfeito, aí pode ser também. Então, mas mas se a gente está falando que em boa parte, o Celso ele cita muito bem, boa parte do jogo na Argentina sempre tinha um volante encostando no jogador que tinha bola. Tinha uma pressão muito forte e o Lanús, acho que ele se fez muito bem isso, de entender essa dinâmica. O meio de campo do Flamengo não conseguiu jogar. Teve muita dificuldade. Então, assim, o Carrascal, ele vai fechar, o Plata ele vai fechar numa segunda linha, sem a bola. Como é que vai ser essa função dele? Ele vai ser o cara fechando pelo lado direito? Então, o legal acho que você ter o Plata em relação a outro ponta... E Pedro mais avançado... É que ele joga muito tempo. Tem que dar tchau pro Jailson. Desculpa. É que eu acho que o legal de ter o Plata é que ele... Volta o Jorginho. Função... A minha questão maior volta o Jorginho como titular, ele vai ser usado no segundo tempo, porque a dinâmica de equilíbrio no meio de campo do Flamengo passa pelo Jorginho. É o que o Jailson eu acho legal de ter o Plata aberto pela direita, eu acho que talvez seja uma das melhores escalações, e obviamente o Felipe Luiz vai errar e acertar, e a gente vai comentar amanhã, mas o legal disso é que, com essa saída que eu falei, se for feita, né, com os 3 ali, os 2 zagueiros, o Alexandre, o Pulgar e o Jorginho ou o Paquetá à frente e não entre os zagueiros. O Varela aberto na direita, o Plata tem essa capacidade maior de jogar ali por dentro e alternar a função com o Pedro ali de uma hora o Pedro vai arrastar e o Plata vai atacar, uma hora o Plata vai jogar por dentro e vai lançar o Pedro na profundidade, vão trabalhar, vão associar muito mais do que outros caras. Por isso que é uma boa solução aí do Flamengo. O Flamengo tem muita gente, né, Você gente? tá arrebentando, assim, Celso. né? Você tá o Flamengo lindo, tem 405 jogadores de altíssimo nível para jogar. E o Quer dizer que vai ganhar? deve jogar Não melhor quer. também, né, Celso? Não, o Arrascaeta junto, o Arrascaeta Arrascaeta tá lá. Jogo. Esse não mas tira. hoje ele vai jogar. Ô, Jailson, eu tenho que te liberar. A taça, ela é igual da NBA, a gente não pode tocar nela, né? Não, eu não chego perto, não. Eu tenho, né, acredito, eu não quero ser responsabilizado pela torcida do Flamengo. Né? O cara lá tocou antes, o cara lá da ESPN. Agora eu entendi. Entendeu? Por que o você cara não lá quer da tocar ESPN nela? tocou antes e aí o Flamengo melhor. perdeu o título. Eu não quero. Eu não quero ser responsabilizado. Mas o Jailson já então, tocou aqui, na taça da Copa Sérgio e da Copa CESP. Entendeu? É isso. Assim, você venceu o título, então você pode encostar na taça. Eu tenho essa superstição. Eu não joguei nada, não joguei Recopa, então eu não tenho por que encostar na taça. Então tá aqui, tá do lado, tá bonitona, mas é pro cenário. Apenas isso. Posso te falar? 11h30 você vai estar com ela. Ó, é o seguinte... 11h30 você levanta, gira a camisa pro alto. É o seguinte, hoje nós teremos quem tá aí na escalação? vai. Quem é a escalação vamos da pra ESPN? escalação. Rogério Voga vai narrar essa partida. Hoje o Flamengo vai vencer. O Voga vai narrar. Flamengo é campeão. Não tô zicando, não. Tô falando a verdade. Rogério Voga, Paulo Calçade, Zinho e a Renata Ruel também nessa transmissão, assim como os nossos repórteres. Acho que o Pedro Torre tá aí. Quem mais, Rogério, que você escala dos repórteres aqui?
Quem que deve ser? Não, o Pedro, Henrique Torre, o Joãozinho vai estar na live, o Plihal vai estar por aqui também, Fábio Luciano na live. Vai ser bom demais. Estaremos, equipe completa, o dia todo por aqui. Daqui a pouco chega outra equipe para fazer o SC2, vai ter o equipe F, vai ter a nossa live, enfim, cobertura completa. E é isso, ou você vem pro Maracanã, ou você tem que assistir aqui, ó, na ESPN, porque hoje é só exclusivo. Exatamente. O Flamengo vai jogar exclusivo nos canais ESPN e também no Disney Plus. Jailson Zimena, vamos chacoalhar a camisa pro ó. Tchau, Jailson. Um abraço pra você, viu, meu? É ziqueiro. Tá? Não, falam nós, tchau. Não acreditem nesse cara. Não acreditem no Edu. Se eu te falar... Você tá com moral aqui, sabe o que os caras fizeram, Jailson? Fizeram um corte meu semana passada e um monte de grupo de palmeirenses, os caras mandando... Ô, Edu, recebi teu vídeo aqui. Os caras escreviam... Que grupo de palmeirenses? Os caras escreviam assim... Calma que eu vou contar. Os caras escreviam assim... Olha esse flamenguista aí, olha esse flamenguista. Tá vendo? Aí é por isso que eu falo. Eu sou Rio Branco de Americana, eu falo meu time. Tchau, Jailson. Um abraço pra você. É isso aí, fala seu time, Edu. Um abraço a todo mundo. Valeu demais. Meu irmão, que honra. Tamo junto. Ô, Edu, na provável aqui tá o Carrascal pela direita, Paquetá e Pulgar, Arrascaeta centralizado, Everton e Pedro. Uma provável. Vamos ver se vai ser... Se você acredita no Flamengo em decisão, já deixa o like agora. Comenta aqui embaixo. O Mengão vai levantar essa taça? Sim ou não? E se inscreve no canal, porque aqui a gente acompanha cada detalhe até o apito final. Quinta-feira é dia de mostrar quem manda. É dia de Flamengo!